Olá, eu me chamo José Matheus. Eu vou falar sobre um tema crucial para o futuro da tecnologia e da inovação: a liberdade da informação na internet e o dilema de patentear novas tecnologias ou torná-las de domínio público. Agora, imagine que você é um engenheiro ou cientista que, após pesquisa, acaba desenvolvendo tecnologia inovadora, uma descoberta que pode transformar o mundo. Pode ser um software capaz de diagnosticar doenças com precisão cirúrgica, ou talvez uma inteligência artificial que otimize a educação em escala global. Essa tecnologia é o resultado de muito trabalho, dedicação e possivelmente grandes investimentos financeiros. Agora, você se depara com uma escolha que pode moldar o futuro dessa inovação. A primeira escolha leva você à patente. Se você optar por patentear a tecnologia, estará garantindo os direitos exclusivos sobre ela. Com uma patente, você pode licenciar o uso para outras empresas, vendê-la e usá-la para criar novos produtos e serviços. Isso não apenas protege seu investimento e garante retorno financeiro, mas também pode criar uma base sólida para continuar a investir em pesquisas futuras e novas inovações. Além disso, uma patente pode servir como uma fonte de proteção para o uso indevido ou antiético de sua tecnologia. Mas há outra escolha: tornar a sua tecnologia de domínio público. Optar por essa via significa abrir mão de seus direitos exclusivos e permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, use, modifique e distribua sua criação livremente. Isso pode parecer uma perda, mas há grandes benefícios em escolher essa opção. Ao compartilhar sua inovação com o mundo, você permite que outros pesquisadores, engenheiros e desenvolvedores contribuam para aprimorar e expandir essa tecnologia. E o mais importante, ao abrir mão dos direitos exclusivos, você está democratizando o acesso ao conhecimento e potencializando o impacto social de sua inovação. Então, qual é o melhor caminho? Em muitos casos, especialmente quando estamos lidando com tecnologias que podem impactar diretamente o bem-estar humano, o domínio público pode ser a melhor escolha, pois, ao liberar uma tecnologia para o domínio público, você está permitindo que outros pesquisadores, engenheiros e inovadores de todo o mundo contribuam para aprimorar e expandir essa tecnologia. Isso não só acelera o ritmo da inovação, mas também garante que os benefícios dessa tecnologia cheguem ao maior número possível de pessoas, independente de barreiras econômicas ou geográficas. Além disso, quando uma tecnologia é de domínio público, ela pode ser adaptada e personalizada para diferentes contextos, culturas e necessidades, tornando-a mais eficaz e acessível para diversas populações. Porém, não estou dizendo que a patente nunca é a escolha certa. Em alguns casos, ela pode ser essencial para proteger a viabilidade econômica de um projeto. No entanto, quando o objetivo é o bem-estar global, a liberdade de informação e o compartilhamento de conhecimento devem ser prioridades. Em um mundo cada vez mais interconectado, o poder do compartilhamento de informações e da colaboração aberta é inestimável. Então, ao desenvolver sua próxima grande ideia, pense no impacto que ela pode ter, não apenas para você, mas para o mundo. Olá pessoal, meu nome é Oscar Marques e eu peguei o assunto de mensagens eletrônicas. Bom, eu não preciso falar como eles estão inseridos nas nossas vidas, né? E-mail, WhatsApp, SMS são cruciais hoje em dia para a comunicação no mundo todo, né? Hoje eu vou falar um dilema que eu passei recentemente. Bom, eu sou um engenheiro de software que trabalha numa grande empresa de tecnologia especializada em comunicação criptografada, sabe? Eu estava alocado para aperfeiçoar o nosso produto-chefe, e que é um aplicativo de mensagens eletrônicas com criptografia de ponta a ponta, igual ao WhatsApp, que impede que qualquer pessoa, como exceto os usuários, tenham acesso ao conteúdo das mensagens. Bom, o dilema que eu passei foi uma solicitação urgente do meu chefe, que eles pediram para criar uma chave mestra que permitia a empresa descriptografar qualquer mensagem enviada pelos usuários. Bom, e isso é totalmente o contrário de todo o intuito da empresa, né? Que é criptografia. Bom, eles disseram que precisava cumprir com ordens judiciais em casos que envolvem segurança nacional e atividades criminosas. Bom, aí eu me vi um dilema ético. Será que a proteção individual justifica o potencial risco coletivo? Bom, eu consegui dividir esse dilema ético em 4 valores. Primeiro, a privacidade dos usuários. Bom, eu acho importante proteger a privacidade dos meus usuários, e criar essa chave mestra significaria violar toda a confiança deles, né? Além de abrir uma porta para abusos de governo e até ataques cibernéticos. Bom, por outro lado, tem a responsabilidade legal, que se eu me recusar a cumprir essa ordem, a empresa pode ser multada e eu mesmo posso enfrentar problemas, né, como demissão. Bom, o terceiro ponto é a nossa reputação. Se essa chave mestra se tornar pública por algum motivo, até mesmo a informação que temos uma chave mestra, toda a reputação da nossa empresa seria destruída.
e muitos usuários migrariam para outros serviços, levando ao nosso fracasso. Bom, e o quarto ponto é: eu sei o impacto positivo de ajudar as autoridades e prevenir crimes e salvar vidas liberando essa chave mestra. Bom, no final, o que eu decidi foi criar um protótipo da chave, mas que deveria ter várias limitações, como ela só pode ser usada em casos extremamente específicos e precisa ter autorização de múltiplas partes, como os usuários sendo investigados e alguma auditoria judicial também. Mas, caso o uso dessa chave mestra sair do controle, não me importo em expor a situação aos nossos usuários, né? Mesmo que isso custe meu emprego. Olá, eu me chamo Leandro Santos Lima, eu faço parte da turma de Informática, Ética e Sociedade, da turma 2024.1, mais especificamente turma 1, e vim falar um pouco sobre o meu dilema ético para vocês. Mas antes eu quero dar uma contextualizada sobre algo que aconteceu na Microsoft. Eles lançaram um recurso, um software chamado de Productive Score, e a ideia dele era monitorar as atividades dos funcionários nas coisas que envolviam a Microsoft, por exemplo, Microsoft 365, Microsoft Teams. A ideia era tentar metrificar algumas coisas que os funcionários estavam fazendo, por exemplo, quantidade de e-mails que eles mandavam, quantidade de tempo que eles passavam com a câmera aberta em certas reuniões, ou até mesmo o tempo que eles passavam em reunião em si. A ideia era tentar fazer, de uma certa forma, uma nota de funcionários que estão realmente dedicados com a empresa e os que estão mais para trás, para, de certa forma, conversar com esses funcionários, ou outras ideias aí também. Mas, enfim, a ideia foi bastante criticada, né? Principalmente por causa dessa avaliação individual. A Microsoft ela prometeu que ela faria mais uma generalização e falaria da equipe toda, ao invés de uma pessoa só, porque pode ser perigoso. Mas, enfim, o dilema que eu estou prestando apresentar para vocês tem uma ideia parecida com isso. Bom, agora imagine a seguinte situação. Você é um novo desenvolvedor em uma empresa renomeada de telecomunicações, e a ideia é que assim que você entra, o seu sênior, ele coloca em um projeto de desenvolvimento de um recurso parecido, de análise de produtividade dos teleoperadores. A ideia é que esse software vai estar implementado nos computadores pessoais de cada um dos funcionários, e ao mesmo tempo que eles estão atendendo alguns clientes tirando dúvidas, eles são monitorados e metrificados com ideias de, por exemplo, o tempo que eles passam conversando com esses clientes, ou o tempo que eles passam não conversando, usando funcionalidades do software. A ideia é dar essa pontuação para todo mundo. Mas, enfim, isso pode ter um efeito psicológico em cima dos teleoperadores e dos funcionários. A ideia é que, o que você faria nesse tipo de situação? Bom, em frente a esse dilema ético, você tem algumas opções para continuar. Você pode, claro, sempre só continuar na empresa e fazer o que o seu líder pediu, sem se importar tanto assim com as ideias da situação psicológica dos teleoperadores, que seria, de certa forma, uma atitude antiética. Você pode também se recusar a participar do projeto, claro, isso vai ter consequências na sua vida profissional, pode ser não só na empresa em si, mas, claro, em outras, esse tipo de coisa. Ou você pode juntar-se com alguns dos desenvolvedores e sugerir ideias de organização de equipes e essas métricas sejam mais gerais, como foi o caso da Microsoft. Ou você pode conversar diretamente com o seu líder, claro, e dar esse tipo de ideia, porque vai ser difícil, claro. O projeto já está andado, já está perto do final, então já existe algum custo monetário atrelado a ele. Então, convencer o seu líder ou outros desenvolvedores pode ser um pouco difícil. Eu gosto da ideia de, claro, conversar com o pessoal e tentar sugerir a ideia da Microsoft, que é generalizar um pouco mais, porque aí pode ser, por exemplo, separado em equipes ou comparar com outros tipos de empresas de telecomunicações que também utilizam esse software. Bom, a ideia é basicamente essa. A minha escolha seria se reunir com o pessoal e tentar achar algumas alternativas menos diretas, para que nenhum funcionário se sinta diretamente, vigiado ou esse tipo de coisa. Olá, meu nome é Francisco Almir e o meu tema é sobre sistemas críticos de segurança. Só dando uma contextualização, sistemas críticos são aqueles sistemas que, de alguma forma, a vida das pessoas ou a realização de suas tarefas são dependentes daquele sistema, como, por exemplo, sistemas financeiros, sistema de controle de logística e esse tipo de sistema. O meu dilema, ele se passa dentro de um cenário onde eu sou o cientista da computação encarregado por um sistema de controle de métricas de segurança em uma indústria que trabalha com produtos de limpeza, e ocorre que essa empresa vai passar por uma inspeção para verificar justamente essas métricas de segurança, para verificar se está dentro da norma estabelecida para esse tipo de indústria. Aí, desse contexto, acontece que a empresa, no momento, ela está com esses valores de métrica de segurança fora da norma determinada para a operação desse tipo de indústria, e, tendo ciência dessa informação, o proprietário vem até mim, o encarregado pelo controle do banco que armazena essas informações, e sugere que eu realize algumas mudanças, porque isso poderia acabar gerando problemas sérios para a empresa no futuro, e que, como eu tenho acesso a isso, eu poderia tentar alterar de forma que a inspeção não identificasse essa irregularidade. E, bom, em primeiro lugar, eu poderia aceitar essa
uma proposição e alterar os valores e talvez ser até promovido ou receber algum tipo de bonificação, uma vez que a inspeção não rastreasse essa irregularidade no controle de segurança da empresa. Porém, isso iria me colocar completamente em exposição, porque eu estaria participando ativamente de uma fraude e, sem contar isso, eu ainda estaria desconsiderando o risco de vida que os funcionários que operam em campo com as máquinas estariam correndo, visto que a fiscalização de segurança daquele local não estava sendo feito da forma que deveria. Em segundo lugar, eu poderia recusar a proposta sugerida pelo proprietário e também alertar os meus colegas de trabalho que poderiam ter qualquer nível de acesso ao registro e que pudessem alterar também, assim como foi proposto para mim. Mas tentaria alertar eles usando os argumentos do primeiro caso, que, tipo, informar eles que eles estariam evitando de participar de uma fraude e também considerando a segurança dos funcionários que trabalham em campo. Assim como eu poderia ir diretamente às autoridades e relatar a tentativa de fraude realizada pelo proprietário. Mas, no entanto, essa última opção, apesar de ela ser legalmente aceita, ela me coloca em exposição como cientista da computação, visto que o sistema que eu sou responsável iria perder a confiabilidade. Então, eu diretamente, como encarregado por aquele sistema, automaticamente estaria sendo em exposição também, de certa forma. Então, na minha visão, a alternativa mais plausível para essa situação seria conversar com os meus colegas que estão em algum nível relacionado com essa questão do controle. Talvez tentar conversar também com o pessoal que trabalha em campo, que tem uma visão sobre a questão da segurança. E entrar em contato com o nosso chefe para tentar entrar em um acordo que saísse legal para todos, sabe? Mesmo que a gente não conseguisse, por exemplo, reverter o quadro de valores muito fora da norma, nós pudéssemos pelo menos amenizar, porque assim estaria evitando de realizar uma fraude fiscal, estaria evitando de colocar a vida dos funcionários em risco, por estarem em um ambiente que foge à norma de segurança, e também estaria tentando amenizar o prejuízo financeiro que isso poderia acarretar para a empresa. Então, acho que é o melhor dos três mundos. Olá, meu nome é Ricardo dos Santos Ramos, sou aluno de Ciência da Computação na UFES. Meu tema é sobre modernidade líquida e ética no trabalho com computação. Antes de inicializar sobre meu dilema, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre modernidade líquida. Modernidade líquida foi um conceito abordado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que dizia que as relações sociais que antigamente eram rígidas e duradouras passaram a ser frágeis e muito fáceis de se romper. Dado esse conceito, agora nós podemos abordar o seguinte dilema. Uma grande empresa que está funcionando há mais de 50 anos, onde você é funcionário dela na área de tecnologia e desenvolvimento, está visando aumentar os lucros. Eles começam a perceber que funcionários mais antigos nessa empresa começam a custear mais para manter seus direitos trabalhistas. E eles querem deixar uma maneira mais eficiente para demitir esses funcionários mais antigos. Então, eles entram em contato com você, da área de desenvolvimento e tecnologia, para criar um sistema de demissão, que vai funcionar da seguinte maneira. Assim que o funcionário atingir uma quantidade de anos limite dentro dessa empresa, esse sistema vai emitir um alerta para que esse funcionário seja demitido. Você, tendo visto essa solicitação, você percebe que esse sistema é muito antiético com os funcionários. E você informa que não deveria ser feito esse sistema. Porém, a parte financeira te pressiona para que você faça. Tendo em vista essa situação, você desenvolveria o sistema mesmo assim? Algumas das opções. 1. Continuaria no projeto para manter meu emprego? 2. Não desenvolveria o projeto e correria o risco de ser demitido? 3. Sair do projeto e denunciar judicialmente a empresa? Eu escolheria a opção 2. Eu não desenvolveria o projeto e correria o risco de ser demitido. Eu faria uma declaração informando o motivo para a desistência da realização do projeto, informando que é um sistema antiético, onde não tem respeito pelos funcionários da empresa, onde esses também já trabalharam por muitos anos dedicados ao crescimento da empresa, e não seria correto com eles, criando um sistema que a única função é prejudicar funcionários e aumentar o lucro da empresa. Olá, meu nome é Breno de Jesus Silva e meu dilema vai abordar um pouco sobre os códigos de ética e o acesso não autorizado, baseado no tema do meu grupo, que é Modernidade Líquida, Sociedade em Rede e Trabalho Virtual. Então,
Digamos que você trabalha numa empresa de desenvolvimento. Nessa empresa, o código de ética ele é muito rigoroso e grande parte dos funcionários não possui acesso a dados confidenciais de seus clientes. Porém, um dia você descobre que seu colega de setor está trabalhando num projeto em comum com você. Ele, de certa forma, conseguiu burlar esse sistema e ter acesso a esses dados confidenciais. Então, você confronta o seu colega e ele te dá a justificativa que aquilo iria facilitar muito o trabalho de vocês e iria avançar o projeto muito mais rapidamente. No caso, vocês iam conseguir desenvolver isso muito mais fácil. Então você se vê num dilema. Se você vai denunciá-lo à empresa por violação desse código de ética, se você já vai simplesmente ignorar e deixar que ele lide com isso sozinho, ou se você vai confrontá-lo, por exemplo, dando um ultimato a ele, caso ele não conte, você irá contar ou algo do tipo. Então, a pergunta você vai denunciar, o seu colega de trabalho por ter infringido esse código de ética da empresa, mesmo que a intenção dele, fosse boa, digamos assim, eh, no caso seria acelerar o projeto de vocês em benefício da empresa também, ou não? Então, são algumas possíveis decisões e a minha, como eu disse, seria confrontá-lo. Eu acho que essa é uma decisão que ele equilibra a ética, da empresa e também leva em conta a minha compreensão humana. Ou seja, eu acho que denunciar esse meu colega imediatamente seria, uma ação justa, porém muito rígida, e não leva em conta o contexto e as intenções do meu colega. Então, eu acho que iria conversar com ele, permitir que ele reconheça o seu erro, né, e tome suas próprias atitudes, e já que isso, de certa forma, não apenas preserva a, a nossa relação, mas também dá a ele alguma opção. Porém, se a opção dele fosse não contar, eu mesmo contaria, já que isso não apenas vai preservar a integridade do código de ética da empresa, mas também vai oferecer a esse meu colega uma oportunidade de aprender e crescer diante dessa situação. Olá, meu nome é Rafael Machado, sou disciplina de Informática e Sociedade da Turma 1, mais especificamente do Grupo 2, e eu vou falar sobre produtividade e qualidade no trabalho de tecnologia. Não poderíamos deixar de falar das indústrias de games. Essa indústria é muito famosa por fomentar práticas abusivas dos seus empregados, os quais podem adquirir problemas psicológicos e até mesmo fisiológicos nessas situações. Esse é um termo muito famoso nessa indústria que é o crunch culture. Esse termo fala sobre uma nociva cultura que aplica ao crunch time, que por sua vez é um período de tempo que ocorre geralmente um pouco antes do lançamento de algum jogo ou serviço, onde os desenvolvedores passam por longas jornadas de trabalho que, além de serem nocivas por si mesmos, também não acarretam bons salários. Um caso muito famoso de exposição do crunch time foi o da EA Sports. Esse caso veio à tona no dia 10 de novembro de 2004, onde o esposo ou esposa de alguém que trabalha na EA relatou sobre os problemas em que seu parceiro tem passado. O texto foi denominado de EA The Human History. Essa ideia é baseada numa prática de dominação que constitui uma violência psicológica, onde o agressor exige algo da vítima e injeta um temor na sua mente. Outro ponto explicitado pelo famoso relato foi do declínio das condições fisiológicas de seu parceiro. Também temos outro crunch time muito famoso, que foi o da Ubisoft. No desenvolvimento do jogo Just Dance, foi divulgado que alguns desenvolvedores passavam das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite em trabalho seguido. Esse e outros casos levaram à criação da Game Workers Unite. Essa ação deve ser um dos caminhos para a resolução do nosso problema. O teletrabalho também passa por diversos problemas. No momento da pandemia, com o aumento exponencial do trabalho virtual, também foi aumentado os casos de abuso. A não diferenciação de tempo de lazer e de trabalho também trouxe problemas, ainda mais em um momento complicado de distanciamento social. A CLT hoje em dia estabelece alguns tipos de contratação em trabalho virtual, sendo alguns desses por tarefas e por horas. Se o contrato for estabelecido por tarefas, a empresa não pode exigir que o trabalhador tenha que trabalhar de certa hora até hora, sendo que esse trabalhador deve ter um certo tempo para que possa realizar as tarefas em que horário ele preferir. Dessa forma, o trabalhador tem mais autonomia sobre a sua disposição de horário. Entretanto, se o contrato for de horas, esse trabalho deve respeitar a consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, ele precisa ter horas razoáveis para sua realização, como qualquer trabalho. O Ministério Público do Trabalho divulgou boas práticas a serem realizadas no trabalho virtual, sendo algumas delas: regular teletrabalho por meio de contrato de trabalho aditivo por escrito,
com duração de contrato, a responsabilidade e a infraestrutura para o trabalho remoto, bem como reembolso de despesas relacionadas ao trabalho realizadas pelo empregador, como dito acima. Garantir ao trabalhador em teletrabalhos períodos de capacitação e adaptação, além de pausas e intervalos para descanso, repouso e alimentação, de forma a impedir sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombro, dorso e membros superiores, com devida adequação da equipe e às demandas da produção, de forma a impedir sobrecarga habitual ao trabalhador. Que, além da busca do direito dos trabalhadores, da sindicalização e da regulamentação do trabalho remoto, devemos agir como ética, como o professor Dr. Carlos Antônio dos Santos nos falou na sua exposição. Ele nos disse que a ética é independente de crenças, pois provém da justiça, a qual é uma ideia comum e primordial a todos. Abraço. Olá, meu nome é Maria Eduarda, faço parte da turma 1 de Informática, Ética e Sociedade e estou no grupo com o tema A Era do Conhecimento, Modernidade Líquida, Sociedade em Rede e Trabalho Virtual. E hoje vou ressaltar o dilema da cultura do controle e vigilância digital. Mas antes de começar a discussão, eu vou começar explicando o que é a cultura do controle e vigilância digital. A cultura do controle digital está baseada no uso de algoritmos e sistemas automatizados como inteligência artificial e machine learning. Eles usam isso para influenciar ou modificar o comportamento e decisão de alguns usuários. Já a vigilância digital usa tecnologias para coletar e analisar informações sobre o comportamento das pessoas, seja usando rastreamento online até monitoramento de comunicações. A gente sabe que algumas empresas vendem esses dados para outras e assim elas usam esses dados para direcionar propagandas que vão mandar para você e tentar manipular. Ah, nossa, eu estava indo nesse lugar, bem que eu queria comprar isso, comprar aquilo, ou até ideias também. Nossa, essas ideias aqui, meu Deus, parecem parecidas com o que eu venho pensando ultimamente, os lugares que eu vou andando, as pessoas que eu vou conhecendo. Eu vou começar a ver essas ideias e vão influenciando as pessoas em outras comunidades. E aí, descrevendo o tema, você começa a cogitar se existe segurança nesse meio para os usuários, já que a gente está invadindo e manipulando a vida das pessoas. Isso pode desencadear diversas discussões no seu âmbito de trabalho, né? Nos levando a questionar se é um jeito de mudar essa situação até sem perder o nosso emprego, né? E a realidade é que esses mesmos algoritmos que a gente usa para analisar o comportamento das pessoas também ajudam elas a se comunicarem numa comunidade, dando visibilidade e suporte a elas. E elas nunca teriam isso se não tivesse esse algoritmo que reconhecesse essas coisas em comum. E outra coisa seria que sem o mínimo do monitoramento das redes, alguns usuários poderiam vender coisas ilícitas, fake news que a gente vê muito por aí hoje em dia, que mesmo com esse monitoramento meio estranho, ainda tem muita fake news, e também poderia fazer muitas postagens de discriminação aí, sem controle nenhum. Assim a gente vê que é uma situação muito difícil que estamos vivendo. É uma linha muito tênue entre unir, proteger, informar as pessoas, e a gente também acaba manipulando, às vezes, analisando e vendendo os dados dessa pessoa. E aí que a gente vê como é que a gente vai solucionar isso. Para mim, a melhor solução foi fazer uma documentação muito transparente do que o seu software está usando os dados daquela pessoa e sempre seguir a lei, né, a Lei Geral de Segurança e Proteção. Assim, os usuários têm maior controle sobre o que está acontecendo com as suas informações pessoais. Olá, eu me chamo Almir Vinícius Bispo do Nascimento e fiquei com o subtópico de Economia da Informação e Monetização Digital. E como minha colega na apresentação anterior falou sobre cultura da vigilância e controle digital, empresas como a Google, a Meta, utilizam os dados dos seus usuários para direcionar propagandas de seus improváveis interesses. E elas lucram em cima disso. Só que elas vão mais além ainda. Elas também pegam os mesmos dados e utilizam para jogar conteúdos de interesse dos seus usuários e assim mantê-los presos nas suas plataformas por mais e mais tempo possível, assim maximizando os lucros que elas poderiam obter com os anúncios. No documentário Dilema das Redes, ela apresenta um ponto que esse tipo de algoritmo de recomendação pode gerar fake news.
não podem gerar, elas geram fake news e pode ser mais fatal ainda, essas fake news podem chegar a matar pessoas, como aconteceu na pandemia, que a disseminação de mentiras fez com que pessoas morressem. E bem, outro ponto é que esse tipo de monetização de dados faz com que esses aplicativos e plataformas sejam disponibilizadas gratuitamente. Ou seja, existe uma democratização da informação, o que é um tópico bem importante de se lidar hoje em dia. É a informação disponível gratuitamente para as pessoas que não têm condições financeiras de acessar a informação, podem acessar facilmente sem precisar pagar. E bem, vendo esse dilema, uma solução provável para esse problema seria continuar mantendo o software gratuitamente. Porém, manter a monetização, mas não manter esse esforço de manter o usuário preso na plataforma por mais e mais e mais tempo. Ter uma cultura de que o usuário possa sair quando ele quiser, não que ele seja preso na plataforma. É isso. E obrigado.